Olá, alunos da sétima etapa da Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza e vamos dar uma olhadinha no que vamos estudar nesta aula? Vamos lá? Aula 2, objeto de conhecimento, crenças, convicções e atitudes. Detalhamento, fundamentos religiosos que se manifestam nos princípios éticos, religião, crenças e política. Então agora, querido aluno, querida aluna, você se organiza, se posiciona, pega o seu material e presta atenção porque a nossa aula vai começar. Então, querido aluno da sétima etapa da Educação de Jovens e Adultos, seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Nesta aula nós vamos aprofundar um tema bem interessante, nós vamos falar sobre ética e sobre moral, que são temas que passam ali nas entrelinhas dos outros componentes curriculares, das outras disciplinas, como nós costumamos chamar. Porém, no ensino religioso, nesse período do ensino fundamental, dos anos finais, ele é importante. O ensino religioso é quem vai trazer esse debate, esse diálogo, apresentando para os alunos a importância da ética, da moral, e da ética e moral a partir do fenômeno religioso e das diferentes religiões presentes na sociedade brasileira. Então, é um tema interessante e é um tema que nós precisamos levar para a nossa vida, aplicar na nossa vida, na nossa relação com Deus, na nossa relação com a nossa família, na nossa relação em sala de aula, na nossa relação na vida, ao longo da nossa vida. Ética e moral precisam estar sempre presentes na nossa vida, na nossa conduta, nas nossas escolhas, em tudo que nós fazemos na nossa vida. Precisamos fazer com ética, precisamos fazer com moral. A atitude moral precisa ser algo constante para a nossa vida. Vamos lá, então, vamos conhecer um pouco sobre esses termos, que ora são usados como sinônimo, porém eles têm aí a sua diferença. Vamos começar aí com o conceito de ética. Olha aí o que diz a cartela. Ética, reflexão, teoria, busca intelectual e teórica acerca daquilo que é certo ou errado, seja no pensamento, seja nas atitudes das pessoas. Esta reflexão também pode estar presente na dimensão religiosa, partindo da fé e da teologia de uma religião, formando, assim, a ética religiosa. Olha só, a ética, ela é a reflexão, ela é a teologia. Ela é quando nós nos perguntamos se determinada atitude, se determinada decisão, se determinada postura, se determinado pensamento é certo ou errado. E nós vamos buscar os fundamentos religiosos, teológicos, filosóficos, sociais para encontrar essa resposta. Então, a ética ela é a reflexão, ela é o pensamento, ela é a teoria que se vai formar acerca daquilo que é certo ou errado fazer, aquilo que podemos ou não podemos fazer, que podemos ou não podemos atuar. Então, a ética é o que vai dar o fundamento intelectual, científico, filosófico, teológico para as nossas decisões. Olhando para a ética, nós vamos saber se, por exemplo, é certo ou errado roubar, é certo ou errado falar a verdade ou mentir, né? É a ética que vai nos dar os instrumentos necessários para fazermos essas avaliações nas diversas dimensões da nossa vida, o que devemos e o que não devemos fazer. Vamos dar uma olhada agora no conceito de moral, vamos lá. Moral, conjunto de normas práticas que aplicam as reflexões éticas na vida das pessoas de uma sociedade ou de uma religião. Essas normas práticas formam os códigos morais.
na dimensão da fé, fala-se da moral religiosa. Olha aí que interessante, enquanto a ética ela é reflexão, ela é formação intelectual, a moral já se debruça, já forma, já consolida as normas mais práticas. A moral é como que a aplicação da ética na vida das pessoas, na sua dimensão social, pessoal, religiosa. Em ambos os casos, da ética e da moral, essas reflexões, essas normas práticas, elas podem sim partir da fé, dos costumes, dos dogmas, das escrituras sagradas ou das oralidades sagradas de uma religião. Então é quando a religião vai se tornar dessa forma uma propagadora de ética e de moral. A religião vai ser uma das grandes responsáveis pela formação ética e moral do indivíduo que pratica, que segue aquela religião. Vamos ver que nós ainda temos mais algumas informações sobre esse tema introdutório. Vamos lá. Olha aí nessa cartela. Dentre outras funções, as tradições religiosas têm a incumbência, ou seja, a responsabilidade de transmitir valores e normas morais aos seus adeptos. Acabei de falar sobre isso. A ética e a moral também são elementos que ajudam a construir e definir uma religião. A moral religiosa está sempre presente no conjunto doutrinário de uma religião. Olha que interessante, no conjunto de doutrinas de uma religião, ou para a gente falar de algo mais próximo nosso, no conjunto de doutrinas, por exemplo, de uma igreja, que é um exemplo, como eu falei, mais próximo, sempre tem uma parte desse conjunto de doutrinas que é dedicado à moral, à ética, o que devemos e o que não devemos fazer. Né? É a teologia moral, é a ética teológica ou a ética religiosa, a moral religiosa. Então está sempre presente toda religião, toda tradição religiosa, seja a nossa igreja, seja o cristianismo, sejam as religiões não cristãs, como o judaísmo, o budismo e as outras que nós estamos conhecendo nas aulas de ensino religioso, elas dedicam uma parte de sua doutrina para as reflexões éticas e morais, para nos educar, para nos ensinar nessa dinâmica da ética e da moral a partir das práticas religiosas, das convicções religiosas, da fé, né, e das doutrinas religiosas. Olha como é importante, às vezes nós nas pregações que nós ouvimos nas nossas religiões, nas nossas celebrações religiosas, às vezes o pregador, o padre, o pastor, o pai de santo, né, ali a liderança da comunidade espírita, muitas vezes nos dá orientações éticas e morais e a gente nem sabia que aquilo era ético ou moral. Agora nós já sabemos tudo que se refere à nossa conduta, à nossa ação, o que devemos e o que não devemos fazer. Isso é ética e moral religiosa. Vamos lá? Então, olha aqui do meu lado, que legal, estão o que? Os representantes das tradições religiosas escritas, ou seja, daquele grupo de religiões que tem escrituras sagradas. E quando nós falamos de ética e de moral cristã, ou religiosa, desculpa, em diferentes religiões que possuem livros sagrados, nós encontramos nessas escrituras sagradas, representadas por esses dois amigos nossos aqui do lado, né, o livro religioso, o pergaminho que contém as escrituras sagradas. Nessas escrituras sagradas nós encontramos exemplos, nós encontramos regras morais, normas e códigos de moral. Vamos ver então alguns exemplos. Como exemplos desses códigos, dessas regras morais religiosas, vamos ver aqui, nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos ou a lei mosaica presentes no judaísmo.
Nós temos o Sermão da Montanha, né? Um sermão dito por Jesus, pregado por Jesus. Então, Sermão da Montanha é um código moral do cristianismo. Está lá no Evangelho de Mateus. No mundo antigo, na Babilônia antiga, nós temos o Código de Hammurabi. É um código político e religioso. No mundo antigo, política e religião estavam muito unidas, onde nós temos ali os códigos de moral religiosa, de ética religiosa e também social e política. Para o budismo, nós temos o nobre caminho óctuplo, que são os 8 caminhos, 8 posturas, 8 atitudes que o budista precisa ter na sua vida para agir bem e para um dia merecer unir-se ao Nirvana. Nós temos no hinduísmo e no jainismo, que são religiões que nascem na Índia, a ahimsa, que é a não violência. Já é um convite a uma postura do indiano religioso, do indiano que professa, que segue essas religiões, de não ser violento, de ser uma pessoa de paz. E na fé Bahá'í, que é uma religião monoteísta de origem persa, nós temos trechos do Kitab e Ákadas, que é a escritura sagrada dessa religião, aonde lá há várias passagens desse livro falam da moral, da postura, da conduta que o adepto da fé Bahá'í deve ter diante da vida, daquilo que é certo e do que é errado fazer. Olha, como as tradições religiosas escritas, ou seja, aquelas religiões que têm escrituras sagradas, nessas escrituras sagradas nós encontramos os códigos de ética, de moral. Vamos avançar na nossa aula. Vamos lá? Nem sempre a moral religiosa está contida em um único escrito ou livro sagrado. As religiões estão repletas de leis, mandamentos, normas, regras que orientam a vida dos adeptos em vários momentos, né? Então as religiões não têm um único livro, mas são vários pontos em que essas normas morais aparecem no discurso religioso, orientando o fiel, o adepto daquela religião. Vamos ver agora nas tradições religiosas orais como essa transmissão moral acontece. Nas religiões de tradição oral, as normas éticas e morais são transmitidas por meio da oralidade, ou seja, por meio da memória ancestral e da fala. Olha, na imagem que nós temos nessa cartela, o que nós vemos? Uma anciã africana das religiões do continente, as religiões nativas do continente africano, cercada aí de crianças africanas. Essa senhora é uma griot, ou seja, é uma sábia, é uma filósofa, é uma religiosa africana, e ela está ensinando de forma oral às crianças os primórdios, os princípios os princípios éticos da sua religião. De uma forma ou de outra, a religião cumpre a missão de ajudar na formação do senso moral das pessoas, seja por meio da escritura sagrada, seja por meio da oralidade. As religiões, elas têm essa função de formar o caráter ético e moral das pessoas. E olha, aqui do meu lado nós temos a imagem de várias lideranças religiosas. Nesse processo, as lideranças religiosas têm um papel muito importante. A liderança religiosa possui um papel essencial. É ela quem, por meio de atribuições como a pregação e o ensino, vai transmitir os elementos morais próprios de cada religião. Por isso, o imperativo de um líder religioso ser uma pessoa de retidão moral comprovada, de boa reputação. Cada líder religioso precisa inspirar os membros de sua comunidade religiosa na prática dos valores éticos e morais ensinados por sua religião. Então, o líder religioso ele é o grande promotor da ética,
da moral para o povo que se congrega ao redor dele. Se ele não dá testemunho de vida, sua pregação se torna vazia, seus ensinamentos se tornam vazios. Por isso que é tão importante nós termos homens e mulheres, lideranças comprometidas com a ética e com a moral dentro da religião. E agora nós vamos ver alguns valores éticos e morais que nós encontramos nas diferentes religiões, né? As diferentes religiões, elas compartilham valores, cada uma a seu jeito, ao seu modo, né? Então vamos trazer aqui alguns valores e vamos ver como essas religiões trabalham esses valores. Vamos lá. Primeiro valor, né? A vida humana. A vida humana ela é um valor essencial. E começando aí, olha, no cristianismo, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, lá do Evangelho de João, né? Outro ensinamento bíblico, mas mais voltado para o Antigo Testamento, para o judaísmo, também sobre a vida humana. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, a vida humana ela é partilhada por diferentes tradições religiosas, por diferentes grupos religiosos, e esses grupos eles vão, cada um a seu modo, defender o valor da vida, defender o valor da existência, que a vida humana precisa ser, não só a vida humana, mas toda a forma de vida precisa ser respeitada, precisa ser cuidada, precisa ser defendida. Por isso, em muitas religiões, por exemplo, o homicídio se torna um pecado grave, uma falta grave. Vamos lá ver outro valor? Vamos, a sabedoria. Olha que valor importante, né? Nós estamos agora tendo esta aula buscando sabedoria para a nossa vida. E vamos ver um exemplo da religião, como ela defende a sabedoria como um valor. Nós temos aí uma frase atribuída ao Buda, ao fundador do budismo, que diz assim: a meditação traz sabedoria, a falta dela traz a ignorância. Olha só, a busca pela sabedoria, né? Nas nossas igrejas, nas nossas comunidades religiosas se fala muito, né, dessa busca pela sabedoria, mas o budismo, essa religião do Oriente, também defende a busca pela sabedoria para que nós vivamos de forma sábia, por meio da meditação. Vamos ver aqui outro ensinamento sobre a sabedoria. Dessa vez não é propriamente de uma religião, mas da filosofia grega, dos antigos filósofos da Grécia, né? Num passado bem longínquo. Vamos ver o que diz a frase? A verdadeira sabedoria está em conhecer a própria ignorância. Quem disse isso? Sócrates. Não jogador de futebol, mas o filósofo grego. Olha que legal, né? O que Sócrates está querendo dizer? Que é preciso reconhecer-se ignorante e necessitado da busca pela sabedoria, para que você, o primeiro passo para que você se torne sábio. Vamos ver aí outro valor trazido pelas religiões, é a caridade. Olha só, vocês pensavam que era só o cristianismo que falava de caridade? Não, outras religiões também falam da caridade. Vamos ver aí o que diz? Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, o estudioso que formou, que consolidou o que hoje nós conhecemos como doutrina espírita, ou o espiritismo, ou ainda o kardecismo, né? Uma religião aí seguida por muitas pessoas no Brasil, a insistência na prática da caridade. Vamos ver outro ensinamento religioso, de outra tradição religiosa? Olha aí, o muçulmano que planta uma árvore ou semeia um campo, a partir do qual homens, aves e animais podem comer, está praticando a caridade. O islamismo, olha essa frase do islamismo, essa religião que também é filha de Abraão, que se formou no Oriente Médio, né? E ele falando que o muçulmano, ou seja, o adepto dessa religião que planta uma árvore,
realiza uma grande caridade, né? Não só para outros seres humanos, mas também para os outros seres criados por Deus. Olha aí que legal. Vamos ver ainda um outro valor defendido pelas religiões. Olha aqui do meu lado, a justiça. Muito importante, né? Muito falada hoje nos meios de comunicação social, nas redes sociais. Vamos ver aí essa frase, esse ensinamento sobre a justiça, dessa vez também da fé Bahá'í. Pondera isto em teu coração, como te incumbe ser. Em verdade, a justiça é minha dádiva a ti e o sinal de minha misericórdia. Guarda, pois, ante teus olhos. Olha aí, o ensinamento da fé Bahá'í. A justiça deve estar ante os olhos da pessoa. A pessoa deve olhar sempre para a justiça e por meio da justiça. Deve ser algo que deve estar sempre à nossa vista, que devemos sempre praticar. E vamos ver ainda algo sobre a justiça, dessa vez lá do Oriente. O que diz aí? Pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na defesa. Lao Tse, o iniciador do taoísmo. Taoísmo é uma religião tipicamente chinesa. Lao Tse era não só um religioso, mas um filósofo, um estudioso, um sábio. E olha o que ele diz: a gente não deve pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Isso é difícil, mas faz parte da justiça religiosa, né? Jesus tem algumas frases nesse sentido, que nós devemos pagar, devemos responder ao mal com o bem, com a misericórdia, com o perdão, né? Por quê? Porque o amor, a prática do amor, como diz aqui Lao Tse, é vitoriosa, é invulnerável diante dos ataques do mal. Olha que profundo isso, né? Vamos lá, vamos seguir. Como acabamos de ver, as religiões, por meio de suas doutrinas, de sua oralidade, de seus escritos sagrados, apresentam e orientam seus adeptos às diferentes práticas morais, norteando assim o agir das pessoas. Olha como a religião norteia o nosso agir, norteia nossas atitudes, nos forma como seres morais, como seres éticos, né? Por meio de sua doutrina, por meio de sua oralidade ou de suas escrituras sagradas. Isso que é tão importante a gente prestar atenção nos sermões, nas pregações nas nossas igrejas, né? Vamos lá. Vimos ainda que as diferentes tradições religiosas compartilham valores e princípios e os defendem e transmitem de acordo com seus elementos próprios, com sua história, sua origem e as culturas nas quais a religião nasceu ou está presente. O que quer dizer aí essa última cartela? Quer dizer que as religiões, elas falam de valores, falam de ética e de moral, e muitas vezes religiões diferentes, como nós vimos, né, nessa última parte da aula, religiões tão diferentes, elas falam dos mesmos valores, dos mesmos princípios, falam igualmente de ética e de moral, só que elas partem de suas realidades próprias, da história própria daquela religião, da cultura onde aquela religião nasceu, né, das características próprias. Cada religião vai falar do seu jeito, vai falar a sua maneira de ética, de moral, de vida humana, de justiça, de caridade, de bondade, né? Desses valores que são tão importantes, que nos humanizam, que nos tornam mais humanos e por isso mesmo mais próximos de Deus. Quanto mais humanos nós formos, seremos também mais próximos de Deus. Quanto mais humanas forem nossas práticas religiosas, elas serão mais próximas de Deus, porque afinal as religiões, todas elas defendem que a vida humana, que o ser humano, ele é feito, ele é criado como a imagem de Deus. É uma imagem de Deus, é uma semelhança de Deus. Então, à medida em que nós formos humanos,
a partir desses princípios, dessas éticas, dessas normas, nós estamos mais parecidos com Deus. Olha aí que interessante. Então, caro aluno, cara aluna, pense aí nesse instante, que valores desses apresentados nesta aula você procura vivenciar na sua vida? Que valores, que princípios, como é que você vive a ética? Você já parou para pensar que você é chamado a ser ético, a ser moral, a ser uma pessoa de bem, né? Como é que você vive isso na sua vida, no seu dia a dia? Como que a sua religião, como que o seu líder religioso trabalha esses temas na sua comunidade religiosa? Você que tem uma religião, como seus pais trabalharam isso com você na sua educação familiar? E você que é pai e mãe, como você trabalha esses princípios, esses valores, essa ética, essa moral com seus filhos? Que é muito importante. É muito importante esses questionamentos para que nós possamos ter, sim, seres humanos melhores que pautam sua vida, que pautam suas decisões naquilo que é correto, naquilo que é ético, que questionam, que pensam, né? Isso é certo ou é errado fazer, né? E como nós estamos na aula de ensino religioso, nessa dinâmica religiosa, nós sabemos, por formação religiosa, que Deus é bom, que Deus é ético, que Deus ele é o princípio da moral, né? A partir do ponto de vista religioso. Quando eu faço uma escolha má, quando eu atuo de forma ruim, quando eu atuo de forma errada, eu estou me distanciando de Deus, né? E quando eu estou agindo de forma correta, eu estou me aproximando de Deus. Então, queridos alunos, queridas alunas, nós concluímos por aqui essa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.